Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava seus discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a festa de São Tomé. Tomé tornou-se conhecido entre os apóstolos, principalmente por sua incredulidade, que desapareceu diante do Cristo ressuscitado, como nós vimos agora na narração do Evangelho. E com isso ele proclamou a fé pascal da igreja: Meu Senhor e meu Deus. Se fala que Tomé, ele evangelizou os povos da Índia. Então, desde o século VI, comemora-se a 3 de julho a transladação de seu corpo para Edessa. E é o que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. Tomé, no momento em que Jesus apareceu para os apóstolos, Tomé não estava lá na hora. E aí ele disse: Eu só vou acreditar se eu ver com os meus próprios olhos e tocar nas chagas dele. Olha só o que ele falou. Mas é interessante porque quando Tomé fala isso, era necessário que ele realmente visse também Jesus, porque os apóstolos, para poderem proclamar o Evangelho, indo para todos os povos, era necessário que eles tivessem convivido com Jesus. Eles tivessem visto com os próprios olhos os milagres que Jesus tinha feito. Era necessário que eles fossem instruídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Eles teriam que ter visto o sacrifício de Jesus na cruz, a morte de Jesus. E era necessário também que eles vissem Jesus com os próprios olhos após a ressurreição. Imagina, meus irmãos, se São Tomé, o apóstolo Tomé, ele tivesse visto todas as outras coisas e não tivesse visto Jesus, como é que ele ia ser testemunha do Evangelho? Porque era necessário que os apóstolos tivessem visto, tivessem convivido, pelo menos nessa primeira fase. E aí ele diz: Olha, se eu não tocar nas marcas dos seus pregos e não puser a mão no seu lado,
E se eu não o ver, eu não acreditarei. 8 dias depois, Jesus aparece, como nós ouvimos agora na narração do Evangelho, que é São João capítulo 20, do versículo 24 até o 29. Jesus aparece, fala: paz esteja convosco, e fala para Tomé: põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, Tomé, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Meus irmãos, esta palavra, esta profissão de fé, ela está encarnada na Igreja Católica, está impregnada em nós católicos. Nós católicos reconhecemos Jesus como Deus, como Senhor. Graças a Deus, de uma certa forma, foi muito bom Tomé não estar na hora, para que ele pudesse depois proclamar, se ajoelhando diante de nosso Senhor Jesus Cristo e dizendo: meu Senhor e meu Deus. Aqui está o centro da nossa vida de católicos. Como eu sempre falo para vocês, nós adoramos a Santíssima Trindade. É Deus nestas três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade veio à Terra para nos salvar. Como diz São João no primeiro capítulo do Evangelho de São João, ali diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, não o acolheram. E aí nós fomos vendo, né? As autoridades religiosas daquele tempo que não acreditaram em Jesus, acreditavam no Pai, mas em Jesus não. E essa questão se espalhou no decorrer da igreja. E nós vemos muitas pessoas aí que se dizem ser cristãs, mas não acreditam que Jesus seja Deus. Vocês já devem ter ouvido pessoas dizendo que Jesus é um ser iluminado, é um grande profeta, foi um grande homem que fez obras maravilhosas. Mas quando se pergunta para eles: Jesus é Deus? Você crê que ele seja Deus? Ele disse: não. Eles dizem não. Deus só o Pai. Tem aqueles que dizem só Jeová é Deus. Jesus não. E se dizem ser cristãos. E aí nós vemos Jesus muitas vezes dizendo que aquele que nega o Filho é porque não crê no Pai. Porque o Pai o enviou. Então Jesus é Deus. Nós cremos nisso. E Jesus não pode ser considerado como um líder religioso comparado com vários líderes religiosos que tem por aí. Ou como alguns deuses criados pelos seres humanos. E agora colocar Jesus, num chamado ecumenismo, que isso não é ecumenismo coisa nenhuma, e colocar Jesus equiparado no mesmo nível de Buda, de Shiva e de tantos outros aí. Não, Jesus é Deus. Ele veio do céu, ele se encarnou do seio da Virgem Maria. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu o diabo, a morte e o pecado. Jesus não é um líder religioso, Jesus é Deus. Nós o seguimos porque ele é Deus. E isso que Tomé está dizendo é o que nós professamos.
Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. Nós cremos. Jesus não é um líder religioso como muitos aí se apresentam, não. Não é. Não é como Confúcio. Jesus é Deus. E a Ele toda a adoração, todo o louvor. A Ele nós nos prostramos e adoramos, como São João viu lá no céu, naquela visão maravilhosa que ele teve. Ele viu os anciãos, ele viu os anjos, ele viu os querubins, todas as miríades e miríades e miríades de anjos se prostrando diante do Cordeiro e adorando. E é isso que nós católicos fazemos. Nós adoramos Jesus Cristo. E adoramos Ele presente na Eucaristia, que aqui vai nos diferenciar até dessas outras seitas que tem por aí, que dizem que adoram Jesus Cristo, mas aqui nós estamos diante da presença de Jesus na Eucaristia, nós o adoramos. Nós dizemos diante de Jesus Eucarístico, como Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. E nós morreremos dizendo isso, e não só dizendo, mas colocando os nossos joelhos no chão e adorando nosso Deus. Jesus é Deus, Jesus é Senhor e meu Deus. Está entendendo, meus irmãos? Estejamos atentos. Tantos falsos ensinamentos que vêm surgindo, e as pessoas vão até colocando Jesus ali, fala-se até de Jesus, mas não querem adorá-lo, não querem dizer que Jesus é Deus. E São João vai dizer também lá na primeira carta, que aquele que não crê em Jesus, aquele que não proclama Jesus como Deus e Senhor, é um mentiroso. Nós não podemos viver na mentira. Até o diabo sabe que Jesus é Deus. Lembremos lá no Evangelho de São Marcos, quando Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum e lá tem um demônio, um homem que está possuído pelo diabo. E aí, na hora que Jesus chega, ele diz assim: o que é que você veio fazer aqui, Jesus de Nazaré? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Embora ele não quisesse reconhecer isso, embora ele não quisesse falar isso, mas ele tinha que falar. Mas não é porque simplesmente eles acreditavam, pela fé eles acreditavam na divindade de Jesus. Não, ele estava no céu e ele viu a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E agora a segunda pessoa da Santíssima Trindade estava ali diante dele. E eles não tiveram alternativa. Se prostrou no chão e diz: eu sei quem tu és o Santo de Deus. Aí Jesus disse: cala a boca e saia desse homem. E ele teve que obedecer e foi embora, porque Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é Deus e Senhor. E aqui está um ponto fundamental, meus irmãos. Ninguém vai se salvar dizendo que, eu não creio em Jesus. Quem não crê nele não se salva. Aqueles que ouviram falar de nosso Senhor Jesus Cristo e não abriram o coração e não quiseram adorá-lo e não quiseram servi-lo, não entrarão no céu. Eis que Jesus mesmo fala isso no Evangelho de São João. Ele vai dizer que ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, se não for por meio dele. Por meio de Jesus, ninguém se salva.
Tem gente acreditando que vai se salvar, acreditando nesses grandes líderes religiosos aí. Só se salva quem crê em Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê em quem nele e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Deus de tal modo amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Eis o ponto fundamental. Meus irmãos, você que é católico, não entre nas confusões. Não dê ouvido para aqueles que vivem dizendo que Jesus era um grande mestre, que era isso, que era aquilo, e não reconhece Jesus como Senhor, e não reconhece Jesus como Deus, como Tomé fez. Não vão atrás dessas pessoas que não acreditam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vão atrás daquelas pessoas que querem reduzir Deus na pessoa de Jesus Cristo a uma pessoa qualquer, a um líder qualquer, e colocar ali, né? E colocar Jesus no mesmo nível desses grandes líderes para que tenha uma religião onde tem esses grandes líderes aí. Não, 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 meus irmãos. A religião verdadeira é a religião católica, é o catolicismo. Porque toda a autoridade foi dada no céu e na terra a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é Deus. A Ele nós nos dirigimos. E aí nós vamos vendo na história da humanidade quantas pessoas que não o adoravam, quantas pessoas que não o conheciam, mas pela pregação dos apóstolos, pela pregação dos bispos, pela pregação dos sacerdotes, e até leigos também que pregaram, se converteram à Igreja Católica. E hoje adoram o nosso Senhor. E essas pessoas que eram pagãs, que não conheciam ou que não queriam conhecer, mas que depois dobraram o coração, dobraram os joelhos e reconheceram e foram batizadas. Hoje elas são santas, hoje elas estão no céu, se salvaram, morreram proclamando que Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor. Como vai dizer São Paulo na carta aos Filipenses, que agora, diante da obediência que Jesus teve, todo o joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Adoremos, meus irmãos, adoremos nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa vida seja voltada para Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A nossa vida está voltada, está fundamentada em nosso Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. Quando você entrar numa igreja e olhar lá para o sacrário, você se ajoelha e ali no fundo do teu coração você diz: meu Senhor e meu Deus. Na hora que o sacerdote consagra e eleva a hóstia consagrada, porque ali já é Jesus Cristo que está ali, diga: meu Senhor e meu Deus. Interiormente, no interior, proclame essa fé. Quando elevar o sangue de Jesus, também ali no silêncio, você olha o cálice onde está o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, diga: meu Senhor e meu Deus. Ali está o sangue do meu Senhor e Salvador. Aquele a quem eu adoro, aquele a quem eu sirvo, aquele a quem os anjos adoram, aquele que os pastores adoraram,
que os 3 magos adoraram, que o cego de nascença se ajoelhou e se prostrou diante dele, que todos os santos se prostraram, que os anjos na eternidade se prostram. Meu Senhor e meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E como São Tomé, digamos mais uma vez, meu Senhor e meu Deus.